Hoje o tema vai causar um tanto de polêmica, né? Eu vou dar a minha opinião, né? Com todo o estudo que eu realizo sobre a castração, né? Um procedimento tão falado, abordado, solicitado entre os médicos veterinários. Eu vim falar um pouco para vocês sobre os benefícios, né? As vantagens e as desvantagens. Pois tudo na vida, a ciência, ela vai abordar de benefícios e malefícios em escolha, né? Não vai ser sempre 100% perfeito. E é sobre isso que eu vou abordar hoje. Então, pessoal, a castração, né? Vamos começar pela castração precoce. Fora do Brasil, com 2 meses mais ou menos, se castram animais, né? Isso é uma castração precoce. Aqui no Brasil, uma castração precoce, a meu ver, é a partir dos 6 meses, né? Ainda eu classifico como uma castração precoce. Mas existe, se a gente analisar, benefícios nessa castração precoce, né? Como, por exemplo, a questão do controle populacional, né? Você vê que, além das políticas públicas dos outros países, né, que são melhores do que a do Brasil, mas eu falo que essa castração precoce vai diminuir aí significativamente animais na rua, né, prenhes indesejadas e, consequentemente, abandonos. Então já temos um benefício aí, né? E visto que no Brasil as políticas públicas não são eficazes, né? Essa castração precoce, ela diminui abandono, diminui maus tratos, ela diminui que esses animais propaguem doenças virais ou zoonóticas. Então a gente tem um benefício da castração. Como a gente tem benefício também na questão de animais não desenvolverem nódulos mamários, né? Existem estudos científicos que comprovam que a castração antes do primeiro cio diminui mais de 90% de chance do animal desenvolver nódulos mamários, além de câncer de ovário, de câncer uterino, da própria piometra, uma rotina muito comum na clínica, né? Que é a piometra, nódulos ou câncer de próstata também, existe a diminuição da incidência de câncer de próstata com a castração. Observar inúmeros benefícios, né, de castrar o seu animal, ainda de castrar antes do primeiro cio, que vem beneficiar na questão de população, de maus tratos, das doenças, porque tem animais que no primeiro cio já desenvolvem a pseudociese, já desenvolvem a piometra, então a gente consegue fazer essa observação claramente, expondo artigos, né, que comprovam essa informação que eu estou dando desses benefícios. Mas também existe, pessoal, mas também existe o lado ruim, né, os problemas que essa castração ela pode acarretar. E sempre que eu converso com o tutor, né, sempre que eu atendo o paciente, eu antes de indicar, a gente pensa em toda a logística da vida daquele animal, da rotina, do cuidado que aquele tutor tem com aquele animal, para que juntos a gente decida o que é melhor se fazer. Porque vai ter seu lado bom, como vai ter seu lado ruim. E o tutor ele precisa ser orientado para isso. Então vamos para as desvantagens, porque existe desvantagens na castração. E uma primeira delas é até observada por vocês, que é a questão do aumento de peso pós-castração, né? Por que acontece, doutora, essa questão do aumento de peso? Quando a gente castra, a gente tira as gônadas, e dentro dessas gônadas tem uns hormônios que interagem com outros hormônios, avisando ao cérebro lá do cão ou do gato que ele precisa parar de comer, que ele já comeu demais. Então, quando eu retiro essas gônadas desse animal, já não existe um hormônio que vai servir como um inibidor, né, para rolar aquela informação de que o animal está comendo demais. Ele passa a ingerir mais comida, ele passa a comer mais petisco, então ele tende a oportunizar que esse animal desenvolva uma diabetes mellitus e, quiçá, uma obesidade. A
doutora, mas é uma regra que meu animal vai desenvolver diabetes se ele for castrado? Não, não é uma regra. Existem muitos animais que são castrados e não desenvolvem diabetes e nem são gordos. Então não é uma matemática que... Eu sempre costumo falar aqui na clínica que a medicina ela não é uma matemática exata para eu dizer que isso mais isso vai dar isso. Não vai, não é uma conta exata. Então não vai acontecer com todo mundo, mas existe essa possibilidade. Outra desvantagem é a incontinência urinária. Pois é, pessoal. Essas gônadas aí que a gente retira na castração, né, que tem os hormônios, esses hormônios têm o papel de fechar a uretra assim que o cão ou o gato termina de fazer o xixi. Então, quando a gente retira essas gônadas, não vai mais fechar, ele vai ficar um pouco aberto. E aí vai ter essas incontinências, né? Vai ficar saindo xixi ali. Ah, doutora, vai sempre acontecer com todo dia, toda hora. Não, gente, não vai sempre acontecer, mas pode acontecer, né? Porque a gente já não vai ter esses hormônios para avisar essa uretra para ser fechada. Então, realmente pode acontecer também. Outra desvantagem, pessoal, retardamento das epífises ósseas. O que é que acontece? Quando o filhotinho nasce, né, durante a sua vida de infância, seu osso ainda não maturou, não está maduro ainda, né? Ele tem um hormônio do crescimento. Então, as gônadas que a gente retira na castração, elas interagem com o hormônio do crescimento para fazer o fechamento dessas epífises, ou seja, para fazer com que esse osso desse animal seja maturado, né? Então, quando a gente castra muito cedo, que a gente retira essas gônadas, não vai ter mais essa interação com o hormônio do crescimento. Os hormônios das gônadas não vão interagir com o hormônio do crescimento, o que vai fazer um retardamento dessas epífises. E o que é que acontece? O filhote já gosta de quebrar osso, né? E com essa fragilidade desse retardamento, fica mais incidente, porque ele tem o osso. Mas mesmo diante dessas desvantagens que eu apresentei, existem outras desvantagens também. Mas mesmo diante delas, eu oriento a castração. E eu vou muito de acordo com o paciente que eu estou atendendo, né? Eu direciono cada paciente de acordo com a rotina do mesmo. Então, eu acredito que mesmo com todos esses malefícios que eu citei e todos os outros que eu conheço, a castração ainda seja uma opção, né? Porque a incidência desses malefícios é bem menor. Não quer dizer que se você não castrar sua cadela, ela vai ter piometra. Não, tem animais, eu atendo animais aqui que tem 9 anos e não tem piometra, às vezes morre, né? Chega na velhice e não é acometida por nenhum problema de infecção uterina, por exemplo, nem de neoplasias mamárias. Então, assim, não é uma matemática, não é uma via de regra, mas eu acredito e defendo que a castração... Eu defendo a castração, né? Eu sempre abordo com o meu tutor, eu sempre procuro explicar para que ele faça a decisão dele de acordo com as informações que eu dei, né? Então, eu acho que a minha obrigação como médica veterinária é essa, mas diante de tudo colocado aqui, a minha posição ainda é castre seu pet e você decide o que é melhor para você e para ele.